Olá, meu nome é Ari Silva, sou professor de gramática e redação há mais de 50 anos. Tenho tido em todos esses anos um grande objetivo: fazer com que meus alunos conquistem suas metas, tornando-se profissionais completos e bem-sucedidos. Eu criei esta semana pensando em você, que vai prestar um concurso público. Durante essas aulas, eu vou lhe mostrar por que dominar o português é decisivo para a sua aprovação e como você pode estudar a nossa língua de maneira mais eficiente e, com isso, dar um grande passo rumo à sua tão sonhada conquista. No primeiro vídeo desta série, liberado na última terça-feira, mostrei por que o português é fundamental em uma prova de concurso público. Apresentei para você as 3 formas pelas quais a língua portuguesa está presente em sua prova. 2 delas, evidentemente, mais óbvias, e uma terceira que pode ter sido uma novidade para você. Se você não viu o primeiro, pause este vídeo. Clique aqui embaixo para assistir ao primeiro e depois volte para cá. Tenho certeza de que assim você vai poder aproveitar muito mais esta segunda aula. Agora eu vou guiar você nos seus estudos. Vou mostrar como a língua portuguesa deve ser dividida na hora dos seus estudos. Quais os principais assuntos que precisam ser estudados. E, principalmente, quais as melhores maneiras de estudar com eficiência. A partir do que discutimos no primeiro vídeo, podemos separar o estudo da língua portuguesa em 3 partes: gramática, redação e interpretação de texto. Essas são, de forma mais geral, as 3 áreas da língua portuguesa que deverão ser estudadas. Na primeira parte desta aula, nós vamos discutir o que você deve estudar. Em seguida, falaremos um pouco sobre como estudar. Vamos primeiro falar da gramática. Estudar gramática é estudar a norma culta da língua. É por meio dela que você vai aprender as regras da nossa língua, assim como suas exceções, o que às vezes nos complica, não é verdade? Você vai aprender aqueles termos que muitas vezes nós nos lembramos de que já estudamos antes, mas não sabemos mais o que significam ou como são aplicados. Como, por exemplo, orações subordinadas, paronímia, partícula passivadora e muitos outros. As questões de múltipla escolha em um concurso público tendem a exigir de você o conhecimento desses termos, o que eles significam e como aparecem no texto. Muitas vezes você pretende ou precisa identificar entre as alternativas de uma questão aquela que usa corretamente uma dessas regras. Como eu lhe falei na primeira aula, a gramática também é importantíssima para a nossa escrita. Regras bem aplicadas garantem um texto coeso e sem problemas de ambiguidade. Mas nós já sabemos que estudar gramática é importante. Agora, o que exatamente é mais importante? Quais são os assuntos que devemos prestar mais atenção? Estudar com mais foco. De modo geral, os assuntos que devem ser estudados na gramática normativa são acentuação gráfica, ortografia, fonologia, semântica, morfologia, sintaxe, regência, concordância, crase, colocação pronominal, pontuação e figuras de linguagem. Mas, Ari, isso eu já sabia. Se eu pegar qualquer site ou livro de gramática, eu encontro essa relação de assuntos. O que eu quero saber realmente
É o que é mais importante estudar. Vamos lá então. É difícil a gente determinar um assunto que seja realmente mais importante. Até porque o edital de uma prova costuma listar todos esses assuntos como sendo possíveis. Entretanto, existem dois critérios para você selecionar quais são os assuntos que você deve estudar com mais carinho. O primeiro deles é considerar qual a banca que elabora a sua prova de concurso. Embora as provas sofram alguma variação de um concurso para outro ou de um ano para outro, existem assuntos mais comuns, cobrados com mais frequência por cada banca examinadora. Entender quais são os assuntos mais cobrados certamente o ajudará a dirigir um pouco mais de esforço para determinados pontos da gramática. O segundo critério, para selecionar os assuntos mais importantes, é a sua redação. Dominar todas as regras de gramática melhora a sua escrita. Não tenha dúvida alguma. Mas na hora de montar um texto, existem regras que aparecem com mais frequência. E não é só isso. São regras que, caso você erre, pode gerar ambiguidades ou confusão no texto, o que vai prejudicar realmente o entendimento do seu corretor. Pensando na aplicação prática da gramática em sua redação, acredito que existam 5 assuntos mais presentes na hora de escrever. Quer saber quais são? Então veja lá. Concordância, regência, pontuação, crase e colocação pronominal. Vamos aproveitar a deixa e falar da segunda área de estudos, a redação. Fazer uma redação envolve 4 bases, algumas que você pode desenvolver lendo livros, apostilas e assistindo às aulas. Outras só vão se solidificar em sua escrita por meio da prática. A primeira base é a estruturação do texto. A maioria das redações de uma prova de concurso público exige uma dissertação argumentativa. Um texto composto por introdução, argumentação e conclusão, em que você expõe uma opinião sobre o tema proposto. Partindo da sua visão, você constrói uma argumentação que sustente com bastante consistência sua posição. Dentro desse estudo, você precisa aprender como organizar seu texto, como fazer uma introdução, como elaborar a conclusão, quais são as melhores formas de conectar suas ideias. A segunda base para um bom texto, como já discutimos, é a gramática. Aplicar as regras corretamente, evitar ambiguidades e confusão na hora de passar as suas ideias para o papel, são evidentemente funções importantíssimas da gramática em seu texto. A terceira base é conhecimento de mundo. Quando falamos de Enem, estar preparado e consciente do que acontece no mundo é muito importante. Afinal, o tema da redação pode ser extraído de algum acontecimento recente. Já em concurso público, os temas propostos para os textos tendem a focar também em assuntos e conhecimentos relacionados ao cargo ou à área que você pretende exercer. Entretanto, para que você construa bem sua argumentação e tenha um leque de argumentos para utilizar, o seu conhecimento de mundo é fundamental. Estar atualizado e praticar regularmente a leitura são armas poderosíssimas na sua preparação. E não só isso, ler com frequência vai fazer com que você expanda seu vocabulário. Conhecer palavras novas para usar no seu texto pode garantir um conteúdo mais rico,
um conteúdo mais completo e, por isso mesmo, mais compreensível, ou simplesmente o ajudará a substituir uma palavra por outra e, com isso, evitar eventual erro. A quarta base para um bom texto é a argumentação em si, o poder de posicionamento do seu texto. Quando você inicia um texto argumentativo, você precisa, evidentemente, defender seu ponto de vista. Na hora de fazer isso, mais importante do que ter argumentos é saber como usá-los, entender e dominar técnicas de argumentação e conhecer os tipos de argumentos fazem a diferença em uma redação, especialmente quando ela é argumentativa. A terceira e a última área de estudo é a interpretação de texto. Justamente a área que vai ajudar você a garantir não só uma boa nota de português, mas uma prova por inteiro de qualquer disciplina. Interpretar melhor é uma mistura de estratégias e prática. Existem estratégias para você iniciar a leitura de um texto para extrair todas as informações possíveis. Aprendê-las é fundamental para garantir um bom aproveitamento de todas as suas leituras. A partir daí, não há mais segredo. Você precisa ler. Algumas das estratégias de que mais gosto de utilizar quando vou estudar alguma disciplina ou mesmo ler algum texto importante são: primeiro, comece a ler sem se preocupar em desvendar os mistérios do texto. Procure ler cuidadosamente, mas sem tirar conclusões precipitadas. Segundo ponto importante, leia o texto sempre tendo em mãos um dicionário, porque isso permite que você o consulte vendo palavras que não conhece na hora em que elas aparecem, facilitando assim o entendimento do texto. E uma terceira estratégia, lembre-se de que o mais importante é entender a opinião do autor sobre aquele assunto desenvolvido. Ou seja, não se preocupe se você concorda ou não com o que está lendo. Leia sem julgamento e procure absorver todas aquelas ideias. Dito isso, vamos para a segunda parte da nossa aula: como estudar português. Mostrei para você no primeiro vídeo desta série que a língua portuguesa não é apenas um conjunto de regras, e sim a aplicação prática tanto na leitura quanto na escrita. Isso significa que, para garantir um bom estudo, você precisa encará-lo como algo aplicado, isto é, contextualizado, e não apenas uma atividade passiva. Neste momento, gosto de fazer uma separação. Acredito que existam duas formas de estudar português: a teórica e a prática. As duas são extremamente importantes. Elas se complementam, embora a prática seja normalmente a menos valorizada pelos alunos. É lendo e escrevendo que aprendemos novas palavras, testamos nossos conhecimentos e, acima de tudo, visualizamos as regras em ação. É essa abordagem prática que incorporei nas minhas aulas e nos meus cursos. Procuro sempre extrair o máximo dos meus alunos através da prática. Quando falamos do estudo teórico, os métodos tradicionais ainda ganham destaque. Nessa etapa, é importante que você assista às aulas. É importante que você procure materiais ou livros de qualidade e, além disso, procure não apenas entender, mas visualizar o conteúdo por meio de exemplos. Além disso, uma excelente forma de se preparar para a sua prova é buscar questões de provas anteriores. Ver a forma como as questões foram cobradas dará a você muito mais confiança. Uma observação
e gostaria de fazer agora. Na hora de adquirir um curso ou algum material de um professor, lembre-se de uma coisa: existem excelentes professores, assim como existem também excelentes alunos. Porém, um processo de aprendizado eficiente e enriquecedor depende do que na prática? Da identificação que o aluno sente com seu professor. Existem professores com os quais você se identifica, gosta das suas aulas, do jeito que ele fala e entende o que ele explica. Este é o professor certo para você. Lembre-se disso. Você precisa gostar do seu professor e entender o que ele explica. Só assim você irá extrair o máximo das aulas. Uma vez que você tenha encontrado um professor de quem você gostou, está acompanhando as aulas e está entendendo toda a teoria, vem o principal diferencial de um bom plano de estudos de português: a prática. E isso depende de você. Incorporar no seu dia a dia um estudo prático da língua costuma ser um pouco mais complicado por um simples motivo: é um processo mais ativo. Por exemplo, na redação, você sempre vai buscar aplicar os conceitos que aprendeu em uma aula, mas fatalmente cometerá erros. Alguns deles você mesmo identificará na hora em que estiver escrevendo. Outros na hora em que você for ler sua redação já pronta. É neste momento que você mais evolui, em que você fixa seu aprendizado. Melhor ainda, se você tiver um bom professor ao seu lado, que corrija suas redações, para lhe indicar os erros que você cometeu e não percebeu, terá ainda mais condições de aprender e fixar o correto. Muita teoria sem colocar a mão na massa é uma receita certa para erros bobos, que poderiam ser evitados com prática constante. Mas por que aprender através da leitura é um processo de aprendizado mais trabalhoso? Primeiro, porque exige que você leia outros textos além do seu material. Isso significa buscar textos interessantes que vão acrescentar algo a você. Segundo, que para extrair o máximo de uma leitura, você deve identificar as regras que foram aplicadas, buscar significados para novas palavras e tentar formular a ideia que você fez do texto ao final da leitura. Tudo isso exige de você disposição e esforço redobrados. Sabendo da importância de estudar português na prática, de forma aplicada, decidi elaborar estratégias, materiais e técnicas para quem quer prestar concurso público. Em outras palavras, procurei reunir tudo aquilo em que acredito ser importante no estudo da língua portuguesa e organizar um curso completo que dê aos meus alunos a chance de estudar, praticar e, acima de tudo, fixar o português, sem investir tanto tempo e esforço em cada etapa. Não só isso, incluí nesse curso também aquilo que julgo mais importante para qualquer processo de aprendizagem, seja qual for a disciplina ou momento da sua vida: suporte e acompanhamento. No terceiro e último vídeo da nossa Semana da Língua Portuguesa, eu tenho 2 objetivos. Primeiro, mostrar para você como funciona o método de estudo prático que desenvolvi para meus alunos. E depois, mostrar também para você como pode replicá-los em casa, embora de maneira mais trabalhosa, mas também igualmente eficiente. E em seguida, vou apresentar para vocês como funciona o curso de português na prática, para que você descubra
Como posso participar do seu processo de aprendizagem e acompanhá-lo na missão de dominar nossa língua portuguesa, a fim de que possamos comemorar juntos sua aprovação. A terceira aula desta nossa semana irá ao ar no próximo sábado às 9 horas. Basta ficar atento ao seu e-mail, que lhe mandarei um aviso quando ela estiver disponível. Muitas pessoas deixaram seus comentários aqui embaixo, compartilhando um pouco de suas experiências, de suas jornadas de estudo. É sempre muito gratificante para mim, como professor que sou há tantos anos, encontrar estudantes empenhados, interessados, buscando mais informações. Convido, portanto, você a fazer também o seu comentário aqui embaixo, me contando o que achou desta segunda aula. Fale-me também como você costuma estudar o português. Quanto tempo dedica para aplicar na prática o que aprende nas aulas e nos livros? Além disso, você pode aproveitar para curtir minha página no Facebook. Então, nos vemos na próxima aula. É isso, gente.